E aí, vamos lá. Aula 6, vamos falar sobre os agentes públicos, tá? Quem é o agente público? É todo aquele que detém cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Beleza? Lembrando o seguinte, tem um termo que era usual aqui para agentes públicos, que era funcionário público. Funcionário público não foi recepcionado pela Constituição esse termo, tá? O termo correto agora é agente público. Eu tenho o servidor e o empregado. O agente é gênero, servidor público e empregado público são as espécies, tá? Classificação dos agentes públicos. Vale lembrar que cada doutrinador classifica de forma diferente. O que mais incide em concurso público, principalmente em prova do CESP, é a classificação do Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles, tá? Que é o clássico do direito administrativo brasileiro. Então vamos lá. Agentes políticos. Agentes políticos são aqueles que detêm mandato. Tá? Então é quem? É o presidente, é o governador. São aqueles que são indicados também, que é o caso aí, por exemplo, do ministro de Estado. Agente político também, por exclusão, entra aqui os juízes e membros do MP, tá? Do Ministério Público, são classificados, segundo Eli Lopes Meireles, como agentes políticos. Agentes administrativos, basicamente eu tenho três categorias aqui: os estatutários, ou seja, os concursados. Eu tenho também os comissionados, aqueles que a lei fala que são de livre nomeação e livre exoneração. E eu tenho também os temporários, né, para situações emergenciais. Todos três previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Temporários. Eu tenho os agentes honoríferos, são aqueles que trabalham sem remuneração, 0,800. Aí eu tenho, por exemplo, membro do Tribunal do Júri, mesário eleitoral, dentre outros, tá? Agente credenciado. Você já viu? Vou tirar a carteira. Aí eu vou no médico credenciado pelo Detran, no psicólogo credenciado pelo Detran. Aqui já são os particulares em colaboração com o Estado. Então, agente credenciado é aquele que faz uma função pública, é passado para o particular numa função pública, tá? Para eventos específicos. E eu tenho o agente delegado. O agente delegado é aquele que o próprio nome fala, tem delegação da administração pública para exercer uma função pública. Nesse caso aqui, ó, eu tenho os cartorários. São os que mais caem em concurso público. Beleza? Então aqui eu tenho agente político, agente administrativo. Os honoríferos, os credenciados e os delegados são particulares em colaboração com a administração pública. Beleza? Tranquilo? Bem, aí nós temos a definição de cargo, emprego ou função pública. O que é um cargo? Cargo é o posto de trabalho. O cargo é criado por lei, com quantidade certa, denominação própria e remunerado pelos cofres públicos. Isso é cargo. Cargo está ligado a concurso público. Quem tem cargo é quem passou no concurso, regime estatutário. Emprego já é quem passou no concurso, é regime CLT, tá? Quem tem emprego público está sujeito ao que a doutrina fala de um regime híbrido, que tem regras de direito público, como concurso público, e regras de direito privado, como a consolidação das leis trabalhistas, tá? Os empregos públicos se concentram, mais especificamente, nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Função pública, conjunto de atribuições inerentes ou não ao cargo. Então, eu tenho função, todo cargo tem uma função. Então, por exemplo, o cargo de agente de polícia, ele tem a função de investigar crimes, função principal, dentre outras, tá? Agora, existem funções que não têm cargo, são funções transitórias, a função de gerente, a função de supervisor, de coordenador, não é isso? Então, a função pode ser inerente ou não inerente a um cargo, beleza? Bem, a Constituição nos traz algo que parece ser a mesma coisa, mas tem uma diferenciação, que seria o cargo em comissão e a função de confiança. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. É aquela pessoa que não tem vínculo com a administração a princípio, tá? Ela detém um cargo. Agora, quando a Constituição fala da função de confiança só é exercida por quem já tem cargo, por isso que ela chama função.
Então, são aquelas funções exclusivas de agente efetivo. Por exemplo, o diretor-geral da Polícia Civil. O diretor-geral da Polícia Civil tem que ser delegado. Comandante-geral da Polícia Militar tem que ser um coronel da Polícia Militar. Então, tanto o cargo em comissão como a função de confiança serve para o quê? Segundo a Constituição, artigo 37, questões de chefia, direção ou assessoramento. Então, ele exerce uma função de chefia, direção e assessoramento. Para isso serve cargo comissionado ou função de confiança, certo? Bem, aí vamos para a acumulação de cargos. Segundo o artigo 37, a acumulação de cargos só pode ser feita se houver compatibilidade de horário e nas seguintes situações: 2 cargos de professor, 2 cargos regulamentados da área de saúde e um cargo técnico de professor. Cargo técnico seria o de nível superior, tá? Desde que haja compatibilidade de horário. Então, a acumulação só pode ser nesse sentido. Teto remuneratório. Teto do governo federal é o salário do ministro do STF, o subsídio do ministro do STF, tá? No município é o salário, o subsídio do prefeito. No estado depende do poder. Poder executivo, o subsídio do governador, poder legislativo do deputado estadual e no poder judiciário dos desembargadores do Tribunal de Justiça. E o desembargador tem um subteto, né? Ele ganha 90,25% do salário do ministro do STF. Detalhe, do subsídio, né? Melhor dizendo. Detalhe, o STF já entende que esse subteto ele não existe mais. Por quê? Há muito tempo atrás, né, a Associação dos Magistrados entraram com a ação, né, de ordem de cunho constitucional para ser julgado pelo STF, falando que estava ferindo o princípio da isonomia, que essa regra valia para juízes estaduais e não para juízes federais, né? Ou seja, então, para que mantivesse a isonomia, então essa regra hoje não vale mais, tá? Então, ele fica sujeito ao teto do STF. Beleza? Outro detalhe sobre o teto remuneratório. Empresa pública e sociedade de economia mista independente, aquela que não depende de orçamento da União, não se sujeita ao teto remuneratório do ministro do STF, tá? Aquelas que dependem de recurso, aí sim, essas se sujeitam ao teto remuneratório do STF. Bem, a diferença entre subsídio e vencimento, basicamente é uma, né? Isso já foi relativizado. A ideia é que o subsídio fosse pago em parcela única, sem nenhum penduricário, sem gratificação, abono, coisas do tipo. Hoje o subsídio já está admitindo isso, tá? A ideia era acabar com aqueles penduricários, né? Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, periculosidade, colocava tudo em parcela única. Mas hoje já foi relativizado, né? Principalmente, por exemplo, gratificações. Quem recebe subsídio pode ter gratificações. Beleza? Concurso público, qual que é a regra? Isso aqui é um princípio da administração. Para mim entrar para qualquer cargo efetivo da administração ou emprego, eu tenho que fazer concurso público. Concurso público pode ser de provas ou provas e títulos, validade máxima de 2 anos, prorrogável por igual período, tá? E o concurso público pode ser feito tanto para os brasileiros como por estrangeiros em casos específicos que a lei determina. Beleza? Tranquilo? Bem, ainda sobre agentes públicos, vamos falar de provimento e vacância. Lembrando o seguinte, meus queridos, nós ainda vamos ter uma aula do Estatuto do Servidor da União, Servidor Civil da União, que é 8.112, e nós vamos detalhar isso aqui melhor. Eu estou te dando uma visão geral e também as questões constitucionais que dizem respeito às principais sobre o agente público, tá? Bem, vamos lá. Provimento. Provimento diz respeito ao preenchimento da vaga. Então, provimento originário é a nomeação, é quando eu começo o meu vínculo com a administração. Uma vez que eu já sou servidor público, existem as formas de provimento derivadas, tá? Eu tenho o aproveitamento, que é quando eu estou em disponibilidade, sou aproveitado em outro local, quando o meu cargo foi extinto ou o meu órgão foi extinto. Promoção, que deve ser feita, né, alternadamente por antiguidade e merecimento. Recondução é quando eu já tenho um cargo efetivo, passo para outro cargo, vou lá e, por exemplo, eu não consigo passar no estágio probatório. Então, dentro do estágio probatório daquele novo cargo, se eu for efetivo no anterior, eu tenho o direito de voltar ou por desistência ou por não aprovação. Readaptação
É quando eu sofro algum tipo de limitação física ou psicológica, tá? Que me impede de continuar exercendo aquele cargo. Segundo a lei, ela fala que eu sou transferido para um cargo compatível com a minha limitação. Só que, na verdade, não muda o cargo, muda só a função. Porque mudar de cargo é só para o concurso, filho. Reversão. Reversão é o cidadão que foi aposentado por invalidez e os motivos da sua aposentadoria cessaram. Então, ele volta para a atividade. E reintegração é quando o cidadão foi demitido e consegue o direito de voltar para a administração pública, inclusive indenizado. Então, essas são as formas de provimento ou preenchimento da vaga. Aí, nós temos também, em contrapartida, a vacância. Enquanto o provimento é preenchimento da vaga, a vacância é a liberação. Principais formas de vacância: exoneração, pode ser a pedido de ofício. Demissão, que é fruto de um processo administrativo disciplinar, ao qual cabe ampla defesa, tá? Aposentadoria, que também libera a vaga. Falecimento. Eu tenho readaptação e promoção, onde eu libero, ao mesmo tempo, forma de provimento e vacância. Porque readaptação, eu libero a vaga anterior e preencho a nova. Promoção, eu libero a anterior e preencho a nova. E posse em cargo inacumulável, justamente para eu ter o direito à recondução. Ao invés de eu pedir exoneração, eu falo que eu tomei posse em cargo inacumulável. Fico vinculado àquele cargo até, no máximo, 3 anos, que é o prazo aí do estágio probatório. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente fechar a aula de hoje com chave de ouro, vamos fazer o ciclo aqui do agente público no que diz respeito à sua vida profissional, para a gente entender alguns conceitos aqui bem interessantes, tá? Então, olha só, tudo começa aqui, ó. Servidor público. Antes de eu ser servidor, eu começo a estudar para o concurso público, porque, como eu te falei, a única forma de eu entrar para a administração pública de forma efetiva, eu tenho que estudar para um concurso. Beleza. Então, sai o bendito do edital do concurso. Eu já estou estudando. Beleza? Aí eu me submeto às provas, às fases do concurso, não é? Beleza. Aqui existe um princípio que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O edital é como se fosse a lei, tá? É o ato administrativo que determina como se fosse a lei daquele concurso. Me submeto às provas, sou aprovado. A última fase do concurso seria a homologação, que é um ato administrativo de confirmação da legalidade do ato. Ele valida o ato. Beleza. A partir da homologação, o prazo do concurso começa a correr. 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, conforme artigo 37 da Constituição. Beleza? Uma vez homologado, eu fico aguardando a minha nomeação. Vem comigo, olha só. Vamos para a nomeação. Nomeação. Que é a forma, esse aqui é o ato de provimento, não é isso? Provimento. A nomeação, gente, nada mais é que uma convocação para eu tomar posse. Normalmente, da nomeação à posse, me é dado um prazo de 30 dias. Então, eu tenho aqui 30 dias para tomar a posse. A posse, enquanto a nomeação é o ato de provimento, a posse é o ato de investidura. É aquele momento em que eu vou ser investido. Eu me torno servidor público a partir da posse. Se eu perder esses 30 dias, o que acontece? Nada, eu não sou servidor ainda, eu fui convocado e não vai haver nem exoneração, houve o decurso do prazo. Tomando posse, eu tenho que entrar em exercício. A Lei 8.112 fala que esse prazo é de 15 dias. Então, tomei posse, eu tenho que começar a entrar em exercício, trabalhar para receber, certo? Bem, entro em exercício. Em 3 anos de exercício, eu adquiro a famosa estabilidade. Com a estabilidade eu só posso ser exonerado lá do meu cargo em algumas situações. Processo administrativo, que me dá ampla defesa, processo judicial ou avaliação, né, periódica. Eu saio mal na avaliação. Adquirir estabilidade, meu querido, aí vou ter toda a minha vida profissional, aqui eu vou ter, né, vou ter readaptação, se for necessário, vai ter recondução, vai ter aquelas formas de provimento derivada, até eu chegar na bendita aposentadoria.
onde vai ser feita a vacância do cargo. Uma vez liberada a vaga, pode entrar outro cidadão no meu lugar. Aí ele faz o concurso, provas e títulos, aguarda a homologação, 2 anos, prorroga mais 2. Aí ele vai ter a sua nomeação, depois de 30 dias após, depois de 15 dias entra em exercício, depois de 3 anos adquire estabilidade, chegando à aposentadoria e liberando a vaga. Então esse é o ciclo de vida aí do agente público. A gente vai detalhar melhor os direitos, os deveres, as prerrogativas quando a gente for falar da lei 8.112. A gente fecha por aqui, agentes públicos, até a próxima.